Podcast Diagnóstico Criativo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Diagnóstico Criativo. O Diagnóstico Criativo é um canal de conteúdo que fala sobre brand para social media. E aqui a gente vai abordar muitos assuntos legais, do mercado de criação, design, publicidade e principalmente o foco que é social media. Hoje o bate-papo vai ser com a Ina, tá? A gente vai falar hoje sobre frustração. E o tema principal vai ser definhando como designer. A Ina, ela é designer, ela tem 10 anos de formação e 12 anos já trabalhando na área, que ela começou antes de se formar. Ela é cria de agência, ela trabalhou a maior parte da carreira dela como diretora de arte. E a Ina, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a bagagem pra gente conversar hoje? Tem muita coisa pra falar. Não falta frustração nessa carreira, mas E a Ina, por que o designer? Tá, para começo de conversa, eu sempre fui aquela criança que desenha, e eu acho que todo designer foi a criança que desenha, né? Entendi. É muito comum, muita gente que estudou comigo era a criança que desenhava. Então, assim, quando a gente escolhe o que fazer, a gente tende a ir para a área da comunicação, né? E aí, eu sempre quis fazer o design porque, de alguma forma, eu acreditava que eu ia desenhar e eu ia ser meio artística, né? Digamos assim. E que eu ia aprender a ser mais artística. E aí, eu entrei nessa eu entrei sem saber muito o que eu queria, né? Mas eu sabia que eu queria fazer design porque tinha a ver com a minha personalidade, digamos assim, né? Você chegou a pesquisar antes o que era, como trabalhava, ou você realmente foi por uma forma artística mesmo da coisa? Olha, eu fiz, antes de fazer design, eu fiz um ano de jornalismo. E ele tem um tronco comum, na época, né? Ele tinha um tronco comum de jornalismo, RP e publicidade, né? E aí eu gosto da área de comunicação, eu realmente gostava muito. E eu vi que não queria ser jornalista mesmo, né? E eu já queria, antes, na época da escola, eu já pensava em fazer design, porque eu entendia que era uma coisa que tendia para arte, para fazer desenho, fazer criação, né? E o design gráfico. Então, assim, eu não cheguei a me aprofundar nisso, porém, eu entendia do que se tratava, assim, né? Tanto que eu escolhi mais pela afinidade com a minha personalidade do que pensando na carreira. Quando eu entrei, eu era tão ingênua que eu não pensava no que eu ia trabalhar. Eu só pensava que tinha a ver comigo. Você queria ser feliz fazendo uma coisa que você gostava. Isso! Tinha muito a ver comigo. Então, foi, vou estudar isso que vai ficar massa, né? Vai dar certo. E aí, eu fiz a faculdade, né, sem entender muito o que eu poderia fazer com o design. E na faculdade, eu já entendi ali, né, os caminhos que eu podia seguir. E o que você achou que era e não era na faculdade, quando começou a descobrir, quando começou a trabalhar com isso? Então, no segundo ano de faculdade, eu já consegui um estágio em design gráfico, né? Em 3 meses, eu já consegui um emprego mesmo sendo designer gráfico. E aí, eu entendi a questão do gráfico, do design gráfico, né? Trabalhei com isso, fazendo layout, criação, né? E sendo a criativa, né? Como o pessoal fala. E aí eu entendi ali a função do design gráfico na publicidade. Na verdade, não foi nem na publicidade. Eu entendi a função do design gráfico na questão institucional, né? Então, como eu poderia valorizar os trabalhos que a empresa tinha, o visual que ela tinha, sabendo as técnicas que eu estudei na faculdade, né? Então, eu entendi ali o que eu podia fazer. Ainda não entendia que carreira eu conseguiria tomar. Não entendia onde eu podia crescer e tudo mais, mas eu entendia o que eu fazia. E aí, eu segui nessa linha, né? Fui sendo design gráfico. E quando você começou, você gostou? Foi bom pra ti? A tua primeira experiência, assim? Olha, eu acho que foi muito divertido. Porque eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Uhum. E foi muito divertido, porque eu achava que era tudo muito brincadeira, né? Tipo, considerando com as áreas de uma empresa, onde você tem áreas muito sérias, né? Tipo, você tem administração, contabilidade, estoque, RH. Cara, você trabalhar com design gráfico era pura brincadeira, né? Você tá fazendo arte, você tá brincando ali no Photoshop, no Illustrator. E eu achei super divertido, né? Mas eu realmente não achei que o mercado fosse como ele é, né? Como eu te falei, quando eu entrei na faculdade eu era muito ingênua. Então eu não sabia, eu vou seguir a carreira para chegar, né, no topo X. Eu nem sabia qual era o topo da carreira.
né? Então, assim, eu não sabia o que esperar, aquela velha frase, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Mas eu digo que ele serve para você ser um grande nada, né? Tipo, você não chega em lugar nenhum, você patina, 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 e eu acho que é aí que começou, quando eu entendi isso, que eu não sabia aonde eu poderia chegar, já começou a preocupação com a área que eu tinha escolhido para carreira, né? Para vida, né? Você falou que você desistiu do jornalismo. Em algum momento você pensou em desistir do design? Várias vezes. Mas me diz, foi cursando ainda ou foi quando realmente você começou a trabalhar na área? Não, assim, a minha faculdade ela foi muito feliz. Eu realmente me diverti, eu adorei, era muito feliz porque eu já tinha entrado no mercado de trabalho antes de me formar. Sim. Isso eu me preocupava muito. Falava, gente, se eu me formar e não ter um emprego, vai ser muito difícil. Depois de formada, nossa, você não tem nem experiência, né? Então, na faculdade, eu corria muito atrás disso. Fiquei muito feliz. A faculdade foi muito divertida para mim, eu adorei. Eu realmente pensei em desistir quando eu entendi que o designer, ele pula de emprego para emprego, de empresa para empresa, sempre para o lado. A carreira, ela é horizontal, você não tem uma crescente óbvia, né? Então, você não começa no A e vai para o B, para o C, para chegar no topo. Você vai sempre para o mesmo lugar, você sempre vai ser o designer, sempre vai ser o diretor de arte, e você vai mudando de emprego, mas sempre ali. Então, ele é uma progressão horizontal, né? Isso, você vai patinando e aí, para você crescer, você tem que ter outras habilidades. Mas aí você tem que saber para onde você quer crescer para poder focar nessas habilidades. Então, assim, o design em si, ele começou a ser muito frustrante. E aí eu pensei em desistir várias vezes. Ao longo do tempo, já lá com meus 5 anos de carreira e tal, eu falei, gente, não dá, não tem condições, né? E realmente isso se concretizou. Quando passava um ano, passava outro ano, eu estava no mesmo lugar. Outra empresa, mas no mesmo lugar, sendo a diretora de arte ali atrás do computador, fazendo arte pra caramba, pegando job. E é isso, né? O salário aumentava, assim, conforme a competência, uma coisa ou outra, mas, assim, eu não via uma grande oportunidade de falar, nossa, é aqui que eu vou ficar e vou ficar aqui até me aposentar, fazer um, tipo, estou satisfeita, né? Não tem esse crescimento. Você sempre vai ser a guria da arte, você sempre é um patamarzinho mais baixo, né? Então, sim, pensei em desistir várias vezes. Tá, a gente vai falar de frustração hoje e eu quero saber, tô curiosa para saber qual que foi a tua maior frustração? O que que te fez, assim, pensar que, meu Deus, não quero mais isso para minha vida? Vamos lá, de frustração eu entendo, porque eu tive várias e todas, eu acho que ao longo da minha carreira, e é bizarro. Eu me frustrei por trabalhar em empresa muito frenética, louca, que não priorizava a minha saúde nem de ninguém, estava nem aí para nada. Eu me frustrei com trabalhar com profissionais muito ruins, e isso afetava diretamente o meu trabalho, já que a gente aponta, né? Então, assim, tem toda uma cadeia, tem diretor de criação, né? Tem o redator, o próprio atendimento. Então, assim, é uma cadeia de coisas que acontecem até chegar, beleza, Ina faz a arte, né? E aí eu trabalhei com muita gente ruim, e isso me frustrava muito, porque afetava muito meu trabalho, mas também trabalhei com muita gente boa, que eu absorvi horrores. E eu acho que, assim, a maior frustração de todas foi quando eu entendi que o que eu fazia não tinha propósito nenhum. Eu sentava minha bunda na cadeira, fazia arte, campanha, ia embora. E, assim, eu achava aquilo completamente irrelevante. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Sabe? E aí, como eu falei antes, assim, aí daqui um ano eu vou estar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que não tem fundamento nenhum para mim. Eu sou uma pessoa que eu preciso entender os porquês. Eu não gosto de ser uma pessoa que faz as coisas em vão, né? Então, isso me incomodava de forma pessoal, né? Não é que o design é assim. Eu me incomodava porque eu precisava fazer coisas que tivessem, sabe, me dessem satisfação, mas não por um pagamento no fim do mês, uma satisfação porque eu sei que aquilo tinha relevância para alguém. E quando a gente... E aí, assim, quando você começa a entender que você faz mais do mesmo todo dia, ano após ano, e aquilo simplesmente não muda muita coisa, a não ser gerar venda, gente, isso acabava comigo, assim, acabou comigo.
quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a definhar como designer. Foi realmente quando eu falei assim, nossa, eu tô muito errada nessa profissão. Muito errada, porque eu quero mais e eu quero fazer a diferença. E daqui atrás de um computadorzinho, fazendo layout, cara, não tava bom. E ainda ressaltando assim, quando eu comecei, o offline, ele era o canal de veiculação. E no meio do caminho, o online tomou conta de tudo. Então, assim, tudo ficou muito mais frenético. É post, rede social, post. Então, assim, o trabalho que a gente tinha para fazer uma campanha, que era relativamente mais engajado, você fazia toda uma reunião, direção de criação vinha, aí explanava ideia, sabe? Era todo um trabalho legal. Quando veio a rede social, cara, só faz layout, tipo, tem que fazer post isso, post daquilo. Eu acho, assim, eu sinto, né, que ficou muito mais banal. E aí acabou comigo. Foi quando eu entendi que, cara, eu tô muito errada aqui, eu não tô feliz. E eu não sei para onde eu vou, para onde é que eu vou crescer daqui, né? Como é que funciona, né? Ou seja, um trabalho no automático, né? Exatamente. Liga lá, vai, faz, Exatamente. Volta para casa, vai pro trabalho, faz de novo. Exatamente. Até porque o meu conhecimento como designer não é relevante para ninguém. Essa aqui é a verdade, sabe? Você, como designer gráfico, você entende tudo que pode... Enfim, todos os fundamentos de diagramação, a direção de arte, composição de cor. Você entende todo o lado artístico que o cliente olha e fala assim, eu não gostei, não. Gente, aí me diz, onde é que está o teu valor se o cliente fala não gostei? Não. O cliente é o cara que te paga. Ele falou não gostei? Não. Aí você vai lá e faz outra coisa. E você vai fazer até ele gostar. Ou seja, você entende que é mais fácil perguntar assim, o que tu quer? Quando ele fala isso, tu faz o que ele quer, aí ele fica feliz, tu aprova o job, aí teu trabalho fica mais irrelevante ainda, tu tá entendendo? Então, assim, é muito complicado. Tipo, foi uma frustração atrás da outra, independente do local. Tipo, trabalhei em outro estado, morei fora 2 anos, e, assim, você só muda de endereço. O trabalho permanece o mesmo, né? Então... foi muito complicado. Então, Ina, mas e aí? Tu não ficou só nisso, né? Porque diante de tanta coisa que tu me disse aqui, de tanta frustração, de tanta coisa errada dentro do teu mundo, o que você fez? Então, o que aconteceu? Eu comecei a explorar a questão de trabalhar por conta própria. Ainda trabalhando em agência, eu comecei a pegar clientes por fora. Né? E aí foi uma experiência muito legal, foi muito massa, porque eu aprendi muito mais do que, claro, dentro de 4 paredes. Só que tem um parêntese também aqui. Eu nunca fui só uma designer, eu nunca fui só uma diretora de arte, nunca. Com todas as pessoas boas que eu trabalhei, quando eu identificava que aquilo era um bom profissional, gente, eu sugava aquela pessoa de todos os jeitos que eu podia. Tipo, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fiz questão de ser multidisciplinar, sempre fiz questão. Então, eu absorvia muito de planejamento de quem era bom, eu absorvia muito redação de quem era bom, eu aprendi muito com liderança e gestão, com diretores de criação que foram excelentes na minha carreira. Então, assim, eu aprendi muito, sabe? E aí, teve uma hora que, nesses picos que eu te contei, assim, que eu já tava, né, tipo, super estressada. Sim. Eu falei assim, gente, eu tenho muito conhecimento. Eu não sento no computador e passo o dia fazendo arte. Eu me envolvo em projeto e eu dou sugestão de como remanejar as coisas. Assim, eu sou muito proativa. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar... As pessoas, assim, muitos amigos falavam muito bem do meu trabalho. E aí começou a aparecer cliente querendo que eu fizesse serviço, né? E não freela, vamos lá, não é freela. Freela a gente sempre faz na vida de design, sempre rola freela. Eu tava falando de pegar cliente mesmo, assim, de eu ser um profissional de criação. Mas ainda dentro do design gráfico? Sim, não, aí é que tá. Isso que foi legal, que foi um pulo do gato para mim. Eu entrava, às vezes, como um designer gráfico. A pessoa queria um suporte com design gráfico, sim, rede social, aquela coisa toda. Só que eu sempre mostrava para o cliente o potencial que eu tinha de colaborar mesmo com a criação de comunicação para aquela empresa. Não só... Eu passei de ser só uma executora de job para ser, junto com o cliente, planejamento. Né? Então, assim, eu atendi alguns clientes por um longo período, empresas mesmo grandes, que eram muito massa. Assim, eu consegui fazer o quê? Eu entrei na empresa para dar suporte gráfico,
Mas logo, nas reuniões, a gente ganhou espaço para debater ideia, planejar o posicionamento da marca, ver o que ela queria a longo prazo, planejar, tipo, com meses de antecedência coisas para que até tal período a gente tivesse uma imagem X. Isso, ou seja, uma consultoria com o teu cliente. Pois é. Mais ou menos uma consultoria, porque assim, como eu era fixa, eu trabalhava para aquele cliente, tem cliente que eu atendi mais de 2 anos, fiquei com ele, ajudei a crescer pra caramba, né? Então, assim, foi um trabalho conjunto de desenvolvimento meu, porque eu falei assim, eu tenho capacidade, eu vou começar a aplicar. E aí, em contrapartida, como eu estava ali na prática, eu aprendi muito, né, de como melhorar ainda mais, valorizar ainda mais o que não fazer, né? Então, assim, eu era uma constante e eu estava em aprendizado ao mesmo tempo que eu gerava valor para aquele cliente, né? E isso foi muito legal. Começou a haver uma troca muito grande. Eu comecei a ser muito mais, digamos assim, uma profissional muito mais coringa nas agências, porque eu entendia sobre muita coisa. Então, eu era praticamente um design estratégico, eu não era mais uma diretora de arte, né? Eu participava de muito planejamento e coisas muito mais mirabolantes. E nos meus jobs por fora, nesses meus atendimentos, eu também consegui aprender e desenvolver muita coisa. Foi quando eu entendi ali que eu estava aplicando muito branding, né? E o brand foi um assunto que me acompanhou desde a faculdade, eu sempre amei. Eu estudava, eu fazia cursos, assim, pequenos cursos, né? Uhum. E sempre me sondou, eu amo branding, né? E eu consegui aplicar no momento em que eu passei a atender clientes por fora da agência, empresa. Tu acha que esse teu trabalho por fora, digamos assim, te deu um gás para continuar com design? Deu, mas deu tem uma palavra para isso, que é esperança. Como eu conseguia fazer coisas muito legais com esses clientes, eu pensava assim, cara, eu tô dentro de uma agência. Tipo, numa agência eu não vou ter um cliente, eu vou ter vários clientes. Então, eu consigo impactar esses clientes. Eu consigo gerar mais valor para eles. E eu chegava com planejamentos, eu chegava com apresentações mirabolantes de como que a gente podia mudar ali a perspectiva daquele cliente, mudar o tipo de serviço que a gente oferecia. Ou seja, eu, com o meu conhecimento, estava tentando agregar valor à agência, tipo, a agência oferecer mais serviços para o cliente dela. Eu estava sendo um veículo e eu estava super disposta a fazer isso, ou seja, eu estava esperançosa. Tipo assim, tá vendo como eu consigo aproveitar o que eu tenho para esses clientes da agência, né? E por que eu falo esperança? Porque eu me vi muitas vezes trabalhando sozinha. Eu sabia tanta coisa, eu estava com tanta boa vontade que eles falavam assim, ai, que legal, você quer fazer, então faz. E aí, depois de meses, eu falava assim, gente, mas eu tô fazendo sozinha, cara. Ou seja... Tô fazendo trabalho de todo mundo, exatamente. Peguei pra mim, e é isso. Então, por isso que eu falo que foi uma esperança que não se concretizou mais uma vez, foi uma frustração, porque eu imaginava assim, gente, se eu ganhar espaço, se as pessoas entenderem o valor que eu tô agregando pra agência delas, eu posso ser uma líder de equipe, vamos formar um núcleo dentro dessa empresa pra gente proporcionar esse tipo de serviço novo, e acabava que isso não acontecia. Eu era tudo isso que eu tô te falando e continuava sendo diretora de arte, ou seja, eu trabalhava pra caramba. Complicado que tu tinha que trabalhar. Exatamente, eu trabalhava pra caramba, né? Porque como eu falei, assim, eu sou uma pessoa que busca o propósito. Pra mim, aquilo tava sendo incrível, porque o que eu faria mudaria o pensamento do cliente, no caso do empreendedor, da empresa, do gestor de marketing que fosse. E aí eu achava que isso ia gerar um valor muito bacana na ponta. Tipo, ele ia ter um trabalho com mais propósito e eu ia estar feliz porque eu achava que eu ia desenvolver uma cadeia saudável, né? E aí acabou que eu fazia tudo sozinha. Trabalhava o dobro, o triplo, enfim, quanto fosse possível trabalhar, eu trabalhava. Afetou minha saúde, muito estresse, tipo, crise de ansiedade, só trabalhava. E aí foi bem complicado, mas o meu foco passou a ser mais branding do que arte. E nesse período, você pensou em largar a agência e ficar só com os teus clientes? Já que tu falou que tu já tinha os teus clientes ali legal e tal. E cada vez sendo mais reconhecida porque você estava fazendo um trabalho novo, né? Você estava pegando ali, assim, modificando tudo. Então, isso foi bem legal. Eu pensava várias vezes em largar a agência. Tanto que sim, bem lembrado. Eu passei 2 anos trabalhando por conta própria. Olha, eu realmente vivi de trabalhar dessa forma, desse formato. Admito que ainda não tinha maturidade que era o ideal. Então, assim, como eu falei, eu estava trabalhando, fazendo esse serviço, mas ao mesmo tempo aprendendo muito,
né? Então, eu não tinha uma fórmula mágica. Eu estava ali desenvolvendo no dia a dia, me aperfeiçoando e foi indo e foi dando certo. Eu passei 2 anos trabalhando por conta própria. Que legal. E aí que, assim, de paraquedas porque eu realmente não estava procurando, mas aí houve uma oportunidade, enfim, caí numa agência de novo. E você sabe que, né, quando a gente fala em dinheiro, em uma segurança, Sim, né? estabilidade maior. Estabilidade, exatamente. Aí eu dei o braço a torcer e, mais uma vez, a palavra esperança surgiu. Eu falei, vai ser diferente, né? Agora eu estou diferente, eu posso oferecer coisas diferentes. E aí eu fui, de novo, mantendo meus trabalhos, ou seja, continuei trabalhando muito, né? Além dos clientes que eu tinha desses 2 anos que eu passei, aí eu entrei na agência e ainda consegui outros, ou seja, eu trabalhei pra caramba. Ou seja... E como faz pra dar conta disso tudo? Então, não dá, né? Você dá até certo ponto, aí você fica doida, né? Que foi o que aconteceu comigo. Fiquei com muita crise de ansiedade. Nossa. Voltei para aquela estaca de falar assim, o que eu tô fazendo na minha vida, para onde que eu vou crescer, ou seja, as frustrações vieram de novo. Sim, esse ponto que eu ia chegar. Melhorou, piorou, numa agência nova, depois de 2 anos, né, sem agência, só trabalhando por conta própria. O que aconteceu? Qual foi a tua experiência nesse trabalho? Olha, minha experiência foi assim, a esperança veio, como eu te falei. Veio a esperança de novo. Exatamente. Essa área. Ela ficou oscilando, ela veio, gente, ela foi. Essa área, ela é cretina, assim, porque ela te ilude. Tem hora que você tá tão feliz, você tá tão realizado, e aí você fala, gente, vai dar certo. Aí, do nada, você fala assim, não vai dar certo, meu Deus, para pra pensar. Então, assim, é a esperança, aí dá tudo certo, você tá no momento feliz, aí de repente você fala assim, gente, não vai dar certo. Olha o que eu tô fazendo. Será que daqui 5 anos eu vou estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa? Meu Deus, pra onde que eu vou crescer? Eu fiquei um turbulhão, porque a minha cabeça é a 1000, né? A minha cabeça é no 220. E com vários trabalhos, com mais ansiedade, com mais as coisas que tu almeja. Exatamente. Eu imagino que deva ter sido pesado. Exatamente, foi pesado. E aí, mais uma vez, para tudo, reavalia as coisas. E aí eu reavaliei as coisas, né? Então, assim, mais uma vez a esperança me fez botar todo o meu engajamento nessa oportunidade. Fiz um monte de coisa sozinha, a mesma história. E aí eu entendi, como eu falo, a gente vai atingindo picos de maturidade, né? E aí eu entendi naquele momento outro pico de maturidade. Eu falei assim, olha, esquece suas emoções de esperança, de tudo mais. É um ciclo. Se você continuar insistindo nessa área, você vai sempre ter esse ciclo de momentos bons, aí você cai porque a empresa não vai te valorizar, você vai se sentir muito medíocrezinha, porque sempre vai acabar no finalzinho das contas, você vai ser a menina que faz a arte, a diretora de arte, porém a diretora de arte super competente, a diretora de arte que entende disso, daquilo, mas fazendo as mesmas coisas. Né? E se você quiser fazer mais, você vai fazer sozinha, sabe? Uma coisa meio assim. Então, eu entendi, eu falei, ok, eu entendi, é um ciclo. Eu já tentei sair, já voltei, saí, voltei e não muda. Ou seja, não importa o quanto eu amadureça e adquira conhecimento, se eu sempre voltar para essa área que é a agência, eu sempre vou cair no mesmo ponto. Não vai dar certo. E nesse tempo, eu soube que tu não parou, ainda continuou estudando, né? Você fez uma pós nesse tempo. Menina... Ainda fazendo tudo isso, trabalhando em agência, trabalhando com os teus clientes e uma pós no meio. Eu fiz. Mas tu fez assim, como mais uma esperança de migrar, de mudar de área, ou para aperfeiçoar o teu trabalho mesmo? Olha, na verdade, assim, como eu te falei, eu quis desistir de tudo. Tipo assim, eu falei, chega de design, eu não quero mais design na minha vida, eu não quero ser diretora de arte, eu não quero trabalhar em agência. Chega de social media, eu não aguento mais fazer post. Eu me via uma fábrica de fazer post, campanhazinha pra internet. E eu achava aquilo, assim, maçante, sabe? Mais do mesmo. Todo do mesmo, dia. Sempre. E aí, eu amo decoração e design de interiores. Sim. Falei assim, eu vou mudar de área. Eu sou designer, entendeu? E eu vou ter mais uma habilidade fora todas as outras que eu tenho. Eu vou me especializar em design de interiores. E eu fui lá e fiz uma pós-graduação em design de interiores. Que é completamente diferente do que eu fazia. Sim. Eu amava, eu falei, agora eu vou ser design de interiores. Aí, no meio da pós de design de interiores, eu falei, agora eu vou estudar arquitetura. Porque eu entendi que eu preciso estudar arquitetura. E eu fiquei fissurada na ideia de estudar arquitetura.
não entrei na faculdade porque eu falei, não, deixa virar o ano que eu vou entrar, e eu fiquei pirada nessa ideia. Então, eu me especializei, eu sou designer, né, com foco em empreendedorismo e branding, especialista em design de interiores. Meu Deus. E eu ainda tenho uma pós que faltou um pouquinho para completar em direção de criação. Então, Faz tudo, essa mulher faz tudo. Então, aconteceu muita coisa na tua vida, na tua carreira. E muitas frustrações. O que te fez virar a chave? Qual foi o ponto de falar, não, chega disso, eu vou fazer alguma coisa que tenha valor, que eu consiga colocar tudo que eu aprendi, que eu consiga mudar e seja alguma coisa que é relevante para mim? Perfeito. Eu sou a louca do branding. Eu amo branding, para mim tudo faz sentido. Foram os princípios assim do branding que me fizeram entrar nesse mercado de atender as empresas. Falei assim, eu tenho base, eu tenho conhecimento, mas eu preciso de discernimento, né? Eu preciso justificar as coisas que eu faço, e tudo foi através ali dos conhecimentos do branding, dos pontos que o branding preza, né? Que é a gestão de marca, vamos falar assim, a gestão de marca. E eu amo, né? E aí, chegou um momento que quando eu estava na agência, chegou um momento que eu parei de atender os clientes. Olha a troca. Eu conseguia me sustentar trabalhando por conta própria. Voltei para a agência, né, me consumiu tanto a energia de agência que eu larguei os meus clientes, inverti, né, a moeda, fiquei dependente, né, claro, da renda da agência, frustradíssima. E aí eu voltei ainda, né, como eu te falei, é um ciclo. Sim. É um ciclo. Quando eu pensei, vou voltar a trabalhar por conta própria de novo, eu falei assim, mas eu já estou muito mais madura. Eu já estou muito mais safo para voltar para o mesmo ciclo. Eu não quero que esse ciclo seja infinito. Sim, porque aí ia continuar a mesma coisa. Você estava reclamando da agência por ser um trabalho maçante e monótono. Você ia voltar porque você já estava fazendo antes, não faz sentido, Exatamente. Né? Eu ia... Ai, tava bom, eu vou voltar para lá? Não. Vamos pensar, né? Eu vou voltar para onde? Para trás. Eu não posso. Então, eu tenho que fazer o que eu fazia, com a experiência que eu tive, nova, né? O ciclo sempre ensina alguma coisa. E aí, eu preciso transformar isso em algo muito melhor. E aí, eu criei uma metodologia minha para dar consultoria. Né? Então, assim, antes eu não dava consultoria. Eu trabalhava mesmo, eu era parte da empresa, né? Assim, de forma informal, né? Uhum. Mas eu era lá a Ina, entendeu? Tipo, não, chama a Ina, que a Ina entende disso, vamos reunir, vamos planejar. Eu era a guria que conseguia colaborar muito ali para o desempenho de posicionamento de marca da empresa. E aí, nesse segundo momento, tipo, desse outro novo ciclo, eu falei, beleza, eu tenho que voltar. Só que eu tenho que otimizar, eu não posso ficar presa a uma empresa, sabe? Eu preciso ser mais dinâmica e eu preciso que as coisas deem certo. E uma dificuldade que eu tinha era de as empresas, no caso o empreendedor, entender que eu tinha mais valor do que só o que era design na cabeça dele. Né? Quando eu falava, nossa, eu conheço uma designer ótima, a Ina. O empreendedor já imaginava assim, beleza, designer, Ina, ela sabe fazer arte, eu preciso de arte e a gente vai funcionar assim. Aí eu falei, eu não posso ser mais isso, porque eu tenho muita bagagem e conhecimento, eu sou dedicada pra caramba e eu sou a louca da cabeça mil. Consegui montar uma metodologia que eu aplico o básico do branding junto com o cliente e eu faço uma alfabetização nele. Eu faço ele entender qual que é o valor do meu trabalho. Ou seja, eu não ofereço o trabalho, eu faço ele participar do trabalho. Ele fala assim, menina... Ou seja, você vai lá e educa o seu cliente. Eu educo, eu falo, senta aqui comigo, vamos que eu vou te mostrar o beabá. E aí eles ficam impressionados. E aí eu falei, gente, que incrível, amei, vou viver de consultoria, gostei, tô satisfeita, acho que eu tô numa maturidade muito legal. Né, que eu sempre vejo assim, as etapas com nível como se fosse um jogo de videogame, sabe? Sim. As etapas. Então, para mim, agora eu tô numa maturidade massa. Criei uma metodologia redondinha, resolve muitos problemas do cliente. E o melhor, depois da minha consultoria, eu não preciso ficar com esse cliente. Eu posso falar assim, agora você está pronto, conhecedor dos seus valores, do seu propósito, entendedor do seu posicionamento, você pode procurar quem você quiser. Se você quiser ter um design na sua empresa, se você quiser ir para uma agência digital, se você quiser contratar uma agência de publicidade, você aprendeu, eu eduquei você a entender o que você precisa fazer, o que você precisa cobrar. Ou seja, eu era uma peça fundamental e não precisava me amarrar a ele. Ou seja, eu ia poder sempre estar com clientes novos no período da consultoria, pegando novos, então começava um ciclo, fechava e ficava dinâmico. E aí, eu tô curiosa.
Você falou que com essa tua metodologia aí, você faz a consultoria e depois o cliente nem precisa mais de ti. Qual que é a tua sacada? Qual que é o teu mistério? Conta aí pra gente. Sim. Então, o que eu fiz? Vamos lá. Eu pensei assim, todo empreendedor que chega pra mim, fala assim, oi, Ina, tudo bem? Fulano me indicou e disse que tu é uma ótima designer. Então, tô precisando de alguém para fazer minhas artes, de alguém para cuidar da minha rede social. É sempre pro trabalhinho ali da ponta, né? E aí, eu ou qualquer designer fala assim, que legal, né? E aí, vamos conversar, vamos fazer uma reunião. O que você quer fazer na rede social? O que você acha? Não sei o quê. Aí o cliente fala assim, mas você não sabe? Né? Eu achei que você podia me ajudar. Aí o designer fica assim, então, mas você tem que me ajudar, porque você que é o dono do negócio. E aí o cliente no final... O famoso me ajuda a te ajudar. Exatamente. Aí ele fala assim, então vamos promover produto? O empreendedor, ele sempre quer vender. Sim. E tá certo, ele tem que vender. Uhum. Só que eu entendo que todo negócio é mais do que o seu produto e isso é uma base que o branding preza. Né? O brand ele é gestão de marca. A marca não é só produto. A marca é uma empresa, uma voz, um posicionamento. Quem é você no mercado. Exatamente. Né? E aí tu para pensar assim, o designer vai, fechou então. Aí ele vai e faz post, vira fábrica de post, que eu falo. Fábrica de post, faz post, tem 5 clientes, 10 clientes para fechar ali um valor mensal para sobreviver e post. Aí eu pensei assim, olha, desculpa, eu não nasci para fazer post, fábrica de post. Eu hoje em dia odeio, inclusive, esse tipo de trabalho mecânico, né? A gente faz sim, mas não tipo post por fazer. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Só que o cliente, ele não sabe disso. Ele não entende. E aí eu falo o seguinte, vem cá, cliente, vamos conversar? Eu tenho aqui uma metodologia que ela é baseada na gestão de marca, no branding, e eu vou conversar contigo para ver se tu conhece a tua empresa. Uou, já chega assim. Já chega assim. Você conhece a sua empresa, querido? Aí ele fala assim, sim, eu conheço. Você na fila do pão. Aí ele fala, eu conheço. Eu conheço minha folha de pagamento, eu conheço o custo que eu tenho para produzir o produto, para vender o produto, meu aluguel, minhas despesas, meu capital de giro. Ele é empreendedor. Totalmente administrativo. Exatamente. Ele sabe, né? As informações que ele tem. Ele entende o que ele precisa para fazer o negócio dele funcionar. E eu venho e falo assim, mas eu entendo o que eu posso fazer para o teu negócio se posicionar e crescer. Aí ele fala, não é só alguém para fazer minha rede social que eu preciso. Eu falo, não. Você precisa de muito mais para você ter um negócio que, se você quiser, se você está disposto a ter um negócio para crescer, para ter um impacto na sociedade, no seu mercado, ser um diferencial, vamos conversar sobre branding. E aí começa a consultoria. Primeira coisa, modelo de negócio. A maioria dos empreendedores não tem um modelo de negócio definido. Porque o empreendedor, ele foca no que ele sabe fazer. E quando você sabe fazer, você arregaça as mangas e faz. E, de repente, você tem um negócio. Mas você não pensou, não estruturou. Eu já começo por aí. Senta aqui comigo e vamos fazer o teu modelo de negócio. E a pessoa já fica assim, olha, né? Diferente. Empreendedorismo. Nunca tive esse tipo de serviço antes. Exatamente. Tipo, olha, uma designer, achei que ela fosse sentar ali e fazer arte. Não, ela já quer, assim, tá me cobrando aqui coisas que eu não sei. Quando a gente trabalha modelo de negócio, proposta de valor, o cliente fica chocado de assim, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca vi minha empresa com esses olhos. Nunca me questionei sobre isso. Eu falo, olha que legal. Ele está resgatando ali vários motivos pelos quais ele faz aquilo que ele faz, pelos motivos que ele comercializa o que ele comercializa. Tipo assim, tudo tem um porquê. E ele ali para pensar nisso. E aí eu consigo trabalhar com ele, e por isso que eu falo, eu educo ele, que ele fala assim, olha só, eu não tô pagando ela para fazer um negócio para mim. Ela tá me botando para trabalhar aqui, olha só que legal. Mas ele pensar também, ao invés de só mandar delegar, e sem saber nem o que tá rolando ali por trás, né? Exatamente. E aí ele vem e fala, Ina, nunca tinha pensado nisso? Nossa, eu nunca tinha parado para olhar por esse ângulo. E aí eu consigo gerar o diagnóstico com base no brand, nos pilares do brand e tudo mais. Eu consigo gerar um diagnóstico explicando para ele assim, olha só o valor da tua marca, o teu propósito, teus valores. Olha só como que é a tua comunicação, se a gente for fiel ao que tu mesmo me disse. E aí a pessoa vira e fala para mim assim, tu tirou tudo da minha cabeça.
Menina, tudo isso estava aqui, eu só não sabia como organizar. Eu falei, então, não fui eu que criei. Foi um trabalho que a gente fez e gerou esse resultado. Olha que legal. E aí ele passa a olhar para a empresa dele com outros olhos. Olha só a voz da minha marca, olha só o posicionamento, é isso mesmo, né? Porque ele entende que a empresa dele não é ele. A empresa dele é fruto de várias tomadas de decisão e ela passa a ter uma vida própria. Ele entende que é importante ter uma cultura bem estabelecida interna. Ele entende que os processos são importantes porque o processo em si pode e deve definir muito do posicionamento de marca dele. Então, ele passa a entender que não é só contratar um designer para fazer arte e postar na rede social. A empresa dele tem muito mais alma do que só um post. E aí eu consigo educar ele a entender a empresa dele. No final, eu gero um material riquíssimo para ele e ele sai assim, entendo exatamente quem eu sou na fila do pão. Eu sou diferente. Eu não me preocupo só com a concorrência, eu me preocupo com o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho uma alma e é nisso que eu vou focar. E quem quiser se relacionar comigo vai entender, vai me ouvir e vai falar, gostei dessa marca. Isso é sensacional. Você traz uma responsabilidade para o cliente desde o começo. Perfeito. De ele entender o que ele vai fazer na vida dele, com a empresa dele, com o produto dele, com o serviço dele. Nossa, isso é muito legal. Perfeito. Exatamente, eu dou para ele a responsabilidade de gerir a marca dele. Falei, agora sim você sabe o que cobrar de um designer. Antes você não sabia o que cobrar. Você ia ser mais do mesmo. Então, o meu propósito com essa metodologia, com essa consultoria, o meu propósito é educar empresas a entenderem o seu propósito. E eu sempre tenho um apelo muito forte à questão social. Entende quem você é na sociedade. Não seja só mais uma empresa que quer vender. Tem que vender. Mas vamos fazer um trabalho legal, sabe? Seja uma empresa boa para a comunidade, para a sociedade, não só para você. Eu sou empresário, eu ganho dinheiro. Pensa um pouquinho no mais, né? Além de só vender. Então, assim... por isso que eu falo assim, eu educo ele e eu dou por finalizado. Agora a responsabilidade está contigo. Então, eu não sou mais designer gráfico. Eu sou uma consultora de branding. Eu introduzo o branding na vida dele e depois que ele entende, ele não volta atrás. Ele entende o valor daquilo. Ele entende que cada coisa que ele falar tem uma responsabilidade de passar o que ele acredita. E tudo isso gera valor agregado para a marca dele. E aí, por isso que eu falo que eu não preciso ficar com ele. Eu acabei meu trabalho, eu gero os trabalhos para ele, os resultados para ele. Se ele quiser, ele pode contratar um designer, ele pode contratar uma agência digital, uma agência de publicidade, ele pode contratar quem ele quiser. Porque ele vai falar assim, olha aqui, ó, eu tenho um material que explica exatamente o que a minha empresa é. E eu quero posicionar ela assim. E se você não puder, você me avisa que eu procuro outra pessoa. Nossa. Ele vai saber o que cobrar. Sim. Entendeu? Ele não vai ficar refém de uma agência e a agência vai falar assim, a gente pode fazer uma campanha assim, assado e não sei o que. Ele vai falar, adorei. Às vezes a campanha não tem nada a ver com o nicho dele. Nem representa ele. Não representa ele, não fala com os clientes dele, com o nicho certo. Então, assim, o que mais tem? Aí a gente faz uma campanha, a gente patrocina e faz acontecer, gente, sem embasamento, né? Basicamente isso. E eu venho nesse contrapeso e educo o cliente a valorizar o trabalho dos profissionais que ele vai contratar. Saber o que cobrar, direcionar, entendeu? Entendi. E mesmo assim, com todo esse trabalho, você ainda não se deu por satisfeita e começou a gerar conteúdo. Sim! Por quê? Porque aí eu vi outro problema. Aí eu vi outro problema que é o seguinte. Eu vi assim, eu sei fazer isso porque eu desenvolvi isso, porque eu sofri pra caramba. Então, isso que eu faço hoje é resultado, olha, fia, mano, de muito suor, muitas lágrimas, eu chorava e não sabia o que fazer. Então, assim, é a minha vida, a minha experiência, né? E eu bolei isso e eu achei muito massa. E aí, o que acontece? Dependendo de quantos clientes aparecem pra mim, eu não dou conta de atender. E aí ele fala assim, você tem alguém para indicar? Aí eu falo assim, quem que faz o que eu faço? Quem que entende o que eu entendo? Não tem ninguém que faz o que eu faço
Porque o que eu faço é uma questão de experiência, né? Ninguém viveu o que eu vivi. Às vezes até vive, mas cada um interpreta de um jeito, cada um tem sua vida. Não tem como alguém ter a mesma experiência que eu e bolar a mesma coisa que eu. E eu falei, gente, eu não tenho nem com quem... Tipo, eu sou uma pessoa muito colaborativa. Eu não quero tudo pra mim, de cliente, sabe? Eu super indico para as outras pessoas, para os colegas aí, sabe? Eu super divido. Só que nisso, eu não tenho com quem dividir. Prestando esse mesmo serviço que você faz hoje, você vê que não tem ninguém que possa te ajudar, te auxiliar. Não tem, tipo assim, olha, eu tô com X clientes e já deu pra mim, agora a metade eu vou passar pra esse outro colega aqui. Não tem, certo? E aí eu pensei assim, olha, mas se tá dando certo pra mim, porque o que acontece? Essa área do design, de criação, social media, a gente depende de empreendedores e de empresas. A gente trabalha para isso, para eles, né? E aí, a partir do momento que é esse nicho, as agências digitais, as agências, os social media, seja que o guri que é designer que trabalha em casa, a agência mesmo que tem ali alguns colaboradores já, se eles não entendem, eles vão ser reféns de um monte de empreendedor que não sabe o que quer e mais o trabalho fica amassante. É um ciclo vicioso de muito trabalho sem valor. Automático. Exatamente. E eu não gosto disso. Eu fico muito chateada. Eu gosto que as pessoas trabalhem com valor, porque muita gente que está lá na ponta trabalhando numa agência digital hoje deve estar sofrendo tudo que eu sofri. Coitado do cara, não tem nem perspectiva, sabe? E aí, quando você entra nesse mundo da consultoria, você educa o cliente, cada um tem um ponto de vista diferente. Eu tendi a aprender coisas para um lado. Uma pessoa X pode tender e ter uma visão para o outro lado e desenvolver novas consultorias. Tu tá entendendo? Eu começo a desenvolver uma cadeia de educação que aumenta a perspectiva. Fala, nossa, então quer dizer que eu não preciso só ser o designerzinho que fica ali fazendo layout? Eu posso começar a entrar no empreendedorismo com o cliente. Olha que legal. Né? Então, assim, a gente abre umas portas muito diferentes. Portas que o mercado nunca me mostrou. E eu quero mostrar essas portas para os outros, tu tá entendendo? Porque eu não tenho como atender todo mundo junto. Vou ficar rica, vou atender todo mundo. Não funciona assim. Eu preciso dividir conhecimento para que o mercado eleve o nível dele e mais pessoas eduquem empreendedores e mais empreendedores sejam bons em contratar profissionais e a gente vai virando uma cadeia muito mais gostosa e mais de trabalhar. Pessoas satisfeitas dos dois lados, né? Sim! Mais empresa gostosa e relevante, mais empresa que sabe conversar com seu cliente. Cliente fica feliz porque, nossa, cara, eu amo essa empresa, olha como ela se posiciona. A gente começa a criar um ecossistema ali que tem uma vida própria muito positiva, muito do bem, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. O designer entendeu? fica feliz porque vai conseguir aplicar coisas que, enfim, é conhecimento só dele. Exatamente. Poxa, é valor agregado. Se ele vai estar satisfeito, se ele não vai estar fazendo uma coisa que vai virar um post e no outro dia já não tem valor porque tem um post em cima. Pô, ele vai estar colaborando com conhecimento que é intangível. O que o cara vai entender, aprender e o que isso vai levar ele no futuro a crescer a empresa dele, ele vai ter gratidão por esse profissional. Nossa, porque lá atrás teve a Ina, teve o fulano, o ciclano, que me ensinou como olhar para minha marca. Olha que legal. Então, assim, eu valorizo muito conhecimento, muito. Por isso que o trabalho manual me frustra tanto. Eu valorizo muito conhecimento. E se eu conseguir uma forma muito bacana de ter mais sentido no meu trabalho, por que não compartilhar? E eu acho que esse nicho de social media hoje é o nicho que mais sofre, porque, gente, é ser fábrica de post. Eu tenho certeza que essas pessoas estão fadigadas, cansadas de fazer aquele trabalho. E quando você entra numa área, você se torna refém daquela área. Você precisa daquele dinheiro no mês. Para quem trabalha por conta própria, nossa, pensando em pegar mais clientes, porque se um cliente sai, sabe, o seu dinheiro, o seu faturamento ali no mês já pode desestabilizar. Então, imagina, uma pessoa que entrou nessa área, porque quis ou não, enfim, formou em design ou publicidade, enfim, caiu nessa área de social media. O cara tem família, o cara quer crescer, quer ter a sua casa, não sei o quê. Como é que vive? Sempre nessa corda bamba. Não sabe se o cliente vai ficar, se vai sair. Aí corre atrás de mais cliente. Aí post. Gente. Ainda mais agora, né? Que a pessoa já sai da faculdade fazendo post. Já sai fazendo post. Porque você teve uma carreira antes dessa era de post, né? Exatamente. E aí você levou um tempo pra ver que aquilo ali que se modificou não tava tão legal. Imagina pra agora, a pessoa... Tá um ano ela já tá totalmente fadigada. Sim, imagina. Cara, deve ser um sofrimento, né? E aí eu acho massa demais compartilhar o conhecimento. Eu acho que isso foi uma solução que eu achei, né? Não é nada mirabolante, mas eu acho que é uma puta sacada.
foi uma solução bacana, eu acho que eu preciso compartilhar. E aí agora eu gero conteúdo pra falar sobre isso pros social medias. Tipo assim, olha, vamos estudar branding, vamos usar isso a nosso favor, sabe? Social media trabalha para empreendedor, educa o teu empreendedor, entendeu? Vamos fazer trabalho com mais qualidade do que quantidade. Mais né? valor. Mais valor, né? Então, assim, o meu propósito nisso é justamente elevar o mercado para que o mercado seja suficiente a educar novos empreendedores e que os empreendedores entendam, abracem a ideia, sejam empresas melhores, sabe? Eu penso minha mente vai embora, né? Então, é bem isso, assim, sabe? É isso que eu quero para todo mundo. Então, Ina, obrigada. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente hoje, né? Eu acho que é isso sim. Eu acho que tem muita gente agoniada, social media, que saiu da faculdade, achou que era uma coisa como você achou e não era, entendeu? Virou fábrica de post. Muita gente que se vê agoniado para atender um cliente que, imagina, nem ele sabe quem ele é, nem ele sabe do mercado, do produto dele direito, né? Ele sabe muito da área administrativa e pouco de quem ele é, com pouco valor. E eu acho que o teu trabalho está sendo sensacional, de querer compartilhar isso com as pessoas, de quem está agoniado, de quem está nesse mercado aí e assim não sabe para onde vai. Eu acho que você está fazendo uma coisa que você teve várias vezes na tua carreira, que é dando esperança para as pessoas. Ai, que legal. Gente, se você gostou desse conteúdo, segue a gente lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. E acompanha a gente, porque a gente vai ter muito conteúdo legal ainda. E a gente te aguarda para o próximo podcast do Diagnóstico Criativo. Podcast Diagnóstico Criativo.